Ezequiel capítulo 17. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma, e profere uma alegoria à casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas e de plumagem comprida, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e tomou o mais alto ramo de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus raminhos, e a levou a uma terra de comércio, e a pôs numa cidade de comerciantes. Também tomou da semente da terra, e a lançou um solo frutífero, pô-la junto a muitas águas, e plantou-a como salgueiro. E brotou, e tornou-se numa videira larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, e as suas raízes estavam debaixo dela. Tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e lançava renovos. Houve ainda outra grande águia, de grandes asas, e cheia de penas, e eis que também esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos desde as areolas em que estava plantada, para que ela regasse. Numa boa terra, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos, e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Dize: Assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, e não lhe cortará o fruto, para que se seque. Para que se sequem todas as folhas de seus renovos. Não será necessário nem braço forte, nem muita gente, para arrancá-la pelas raízes. Mas, estando plantada, prosperará. Não se secará de todo, quando a tocar o vento oriental. Nas areolas onde cresceu se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize, pois, à casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas. Dize-lhes: Eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da estirpe real, e fez pacto com ele, e o juramentou. E aos poderosos da terra removeu. Para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, embora, guardando o seu pacto, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei de Babilônia, enviando os seus embaixadores ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Quebrará o pacto e escapará. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou, e cujo pacto quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. Não lhe prestará Faraó ajuda em guerra, nem com seu grande exército, nem com sua companhia numerosa, quando se levantarem tranqueiras e se edificarem baluartes, para destruir muitas vidas. Porquanto desprezou o juramento e quebrou o pacto, porquanto deu a sua mão, e ainda fez todas estas coisas, ele não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que o meu juramento que desprezou, e o meu pacto que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da traição que cometeu contra mim. E a fina flor de todas as suas tropas cairá a espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro, e o plantarei, do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente. Habitarão debaixo dele aves de toda a sorte, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca, eu, e Senhor, o disse, e o farei. Ezequiel capítulo 18. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Sendo pois o homem justo, e procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando, porém,
ao devedor e seu penhor, e não roubando, repartindo seu pão com o faminto, e cobrindo-o ao nu com vestido. Não emprestando com usura, e não recebendo mais de que emprestou, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeira justiça entre homem e homem. Andando nos meus estatutos, e guardando as minhas ordenanças, para proceder segundo a verdade, esse é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça a seu irmão qualquer dessas coisas, e que não cumpra com nenhum desses deveres, porém coma sobre os montes, e contamine a mulher de seu próximo, oprima ao pobre necessitado, pratique roubos, não devolva o penhor, levante os seus olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste com usura, e receba mais do que emprestou, porventura viverá ele. Não viverá. Todas estas abominações, ele as praticou, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Eis que também, se este por sua vez gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, tema, e não cometa coisas semelhantes. Não coma sobre os montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamine a mulher de seu próximo. Nem oprima a ninguém, e não empreste sob penhores, nem roube, porém reparta o seu pão com o faminto, e cubra ao nu com vestido. Que aparte da iniquidade a sua mão, que não receba usura nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças e ande nos meus estatutos, esse não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Contudo dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos, e os cumprir, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória, pois pela traição que praticou, e pelo pecado que cometeu ele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos. Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera, e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é justo. Acaso não são justos os meus caminhos, ó casa de Israel, não são antes os vossos caminhos que são injustos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel capítulo 19. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E dize, que de leoa foi tua mãe entre os leões. Deitou-se no meio dos leõezinhos, criou os seus cachorros. Assim criou um dos seus cachorrinhos, o qual, fazendo-se leão novo, aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. Ora as nações ouviram falar dele, foi apanhado na cova delas, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado, e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus cachorros, e fê-lo leão novo. E este,
rondando no meio dos leões, veio a ser leão novo, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E devastou os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra, e a sua plenitude, por causa do som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias ao redor, estenderam sobre ele a rede, e ele foi apanhado na cova delas. E com ganchos meteram-no numa jaula, e o levaram ao rei de Babilônia, fizeram-o entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz sobre os montes de Israel. Tua mãe era como uma videira plantada junto às águas, ela frutificou, e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha uma vara forte para cetro de governador, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, e lançada por terra, o vento oriental secou o seu fruto, quebrou-se e secou-se a sua forte vara, o fogo a consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu seu fruto, de maneira que não há mais nela nenhuma vara forte para servir de cetro para governar. Essa é a lamentação, e servirá de lamentação.